eu posso sustentar que a IA nunca mesmo irá substituir a inteligência humana com base nas 3 operações da inteligência humana. Com base nessas 3 operações, eu, que já estudei programação neurolinguística e sei o cuidado que se deve ter para falar a palavra nunca, estou afirmando que a IA nunca mesmo substituirá a inteligência humana. Eu vou trazer aqui filosofia atomista na veia. Desse bloco agora. Segura aí, ó. Segura. Quais são as 3 operações da inteligência humana? E por que, baseado nessas 3 operações da inteligência humana, eu posso dizer que a IA nunca mesmo substituirá a inteligência humana? E se você entender isso, você vai ter 2 benefícios. 1, você vai passar a ser uma pessoa mais inteligente. A usar a sua inteligência, a viver, a ser. Olha a linguagem. Primeiro eu falei, a usar a sua inteligência como instrumento. A viver a sua inteligência como experiência. A ser um ser mais inteligente. Inteligência como ontológica. Porque para Aristóteles e São Tomás de Aquino, o intelecto humano é o que há de específico na forma humana. Na alma, na ânima, forma animada do ser humano. Certo? Então, tem um aspecto de existência aqui. Tá? Então, tem um aspecto de ontologia. E é como, de alguma forma, nós comungamos do intelecto divino, né? Então, quais são as 3 operações? 3 operações, tá? Essas 3 operações, elas pedem uma live específica só para elas. Mas eu vou fazer aqui no bloco rapidinho, porque eu preciso apenas explicar as 3 operações e mostrar por que a IA nunca vai substituir a inteligência humana, o intelecto humano. Então, as 3 operações são simples apreensão, juízo, tá? E raciocínio. Simples apreensão, juízo e raciocínio. Tudo bem? A primeira operação, ela é a operação mais importante, porque ela é a operação fundamental. E a grande diferença, e é nessa operação que me faz afirmar, baseado nessa operação, me faz afirmar que a IA nunca vai atingir o intelecto humano. Então, nós, seres humanos, o nosso intelecto, quando nós aprendemos algo, a primeira operação é a simples apreensão. O que é isso? É uma faculdade, uma capacidade de apreender a essência das coisas. Então, nós aprendemos a essência das coisas. Veja, na palestra que eu assisti ontem, né, desse jovem especialista de IA, eu já peguei o contato, vou trocar altas ideias com ele. Ele disse que antes, para IA reconhecer essa cruz, era muito difícil. Precisou tirar foto assim, 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 tirar foto. Foi muito tempo de treinamento, mostrando todas as... Hoje, o volume de dados das LLMs, né, permite que ele generalize. E aí ele pode rapidamente encontrar, se você mostrar essa imagem, isso já está nos nossos celulares, disso daqui ele vai encontrar semelhantes na internet. Certo? Por quê? Esse treinamento tão minucioso teve que ser dado. Por quê? Porque a IA não tem essa operação. Aliás, ela tem dificuldade
ela tem dificuldade de estruturar uma parte da simples apreensão. Então, quando uma criança, toda criança, ela... A internet deu uma travada, né? Vê se está melhor agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se... Para não ficar travando. Então, quando uma criança chega e pergunta o que é isso, toda criança ela tem essa fase. O que é isso e por quê? É a simples apreensão no talo. Então, caneca. Eu posso trazer uma caneca totalmente diferente. Muito rapidamente, essa criança vai saber que ali também é uma caneca. Então, isso daqui tem uma discussão filosófica grande. Porque para algumas linhas filosóficas não existe esse conceito dos universais ou essa essência das coisas. Tudo é uma questão de nome e o resto vai por associação. Se fosse assim, talvez a gente conseguisse fazer com que a IA emulasse a realidade. Mas vamos para a experiência prática. Você que é pai e mãe, depois que você disse para o seu filho que isso daqui, se bem que isso daqui está meio diferente, né? Depois que você disse para o seu filho que isso daqui é uma pilha, isso é uma pilha, isso é uma pilha, certo? Ele entendeu ou não entendeu que isso daqui também é uma pilha? Se bem que as cores estão parecidas, mas são marcas diferentes. Isso é do ser humano. Planta. Isso aqui é uma planta. Pega para um bebê desse, ou uma criança, mostra uma planta completamente diferente e pergunta o que é isso. Ele vai dizer planta. Mas, pô, é totalmente diferente. Mas é uma planta. Isso é a simples apreensão. Então, o que é isso? É uma faculdade que eu faço o seguinte, eu capturo, quando eu experimento, os animais não têm isso. Os animais só têm a experiência particular. Quando eu tenho uma experiência particular, eu extraio daquele particular um universal. Uma essência universal daquela coisa. É a cuididade. É isso que a metafísica estuda. A cuididade. Eu extraio. Só que não é só essa extração. Eu estabeleço um conceito. O conceito é a imagem. A IA tem dificuldade com a imagem. Imagine extrair a essência. Extrair a essência. Gente, parou. Eu não precisaria nem mais continuar com essa porra dessa discussão aqui. Não tem discussão mais imbecil do que essa. É impossível. É impossível. É impossível. É mais fácil os físicos provarem se existe a realidade da teoria das cordas ou a teoria M do que a IA alcançar o intelecto humano. Pô, vai pra lá, irmão. Não consegue nem unir gravidade com as outras três forças. Desenvolve aí a teoria de tudo primeiro. Desenvolve aí a teoria de tudo. E depois que desenvolver, se a física chegar a isso, e eu espero que chegue, se chegar aí, porque será um avanço incrível para a humanidade, se a física chegar à equação, teoria de tudo como Kuhn deseja, teoria M, se ela for provada real, teoria de tudo, então vivemos em 11 dimensões, tá? Isso muda tudo. Isso muda tudo. O que é que nós vamos descobrir? Que ainda há uma parte da realidade a ser descoberta. Por quê? Porque existe metafísica, porra! Não, hoje eu tô sem paciência. Eu vou parar essa live aqui, porque eu tô sem paciência. Então, a simples apreensão, vai lá, descobre a teoria de tudo primeiro. A simples apreensão é uma coisa que é eu olho para algo e eu extraio desse algo uma essência universal. Para Platão, essa essência existe em uma outra realidade. Platão ele é o realista exagerado, que é o mundo das ideias.
Então eu, quando contemplo essa planta, para Platão, esse universal é que eu me conecto com o mundo das ideias e lá tem a planta perfeita. Por isso que é um exercício espiritual, não tem a ver com religião aqui, esse exercício racional. Então o ser humano é capaz de olhar essa planta particular e no mundo das ideias acessar a forma perfeita dessa planta. Aí é que vem o amor platônico, esse mundo platônico. Certo? Esse realismo exagerado. Para Aristóteles, não. Esse universal existe em potência nas coisas, na realidade, e em ato no intelecto humano. É por isso que quando você diz para o seu filho que isso é uma planta, você mostra várias plantas, ele vai saber planta, 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 planta. Isso é uma cadeira, você mostra vários modelos de cadeira, ele vai saber cadeira, 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 cadeira. Simples apreensão. Simples apreensão. Ele extrai a essência, estabelece um conceito que é a imagem e estabelece um termo, que é a palavra associada à imagem, porque ainda tem isso. Dependendo da língua, a palavra, o termo é diferente. Tudo bem? Eu só estou na primeira operação, operação básica. Aí, a partir disso, vai para a segunda operação, que é o juízo. O que é e o que não é. Se isso é uma planta, ele não pode ser uma caneca. Se isso é uma caneca, isso não pode ser uma planta. Então, o juízo, ele une e separa. Cara, resolveria tanta coisa na nossa sociedade se a gente só operasse. Peraí, velho. Peraí, porque o relativismo, por exemplo, ele diz, não, é relativo. Pode ser, pode não ser. Aí quebra a base lógica. Quebra uma base lógica fundamental. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob um determinado aspecto. É o juízo fundamental. Então, quando uma criança descobre que eu sou o pai, eu sou o pai. Ele é seu pai. Então eu não posso ser a mamãe. Tá? O baby da família... Agora eu entreguei minha idade. Não é a mamãe. Então essa é a segunda operação. Se o papai é o papai não é a mamãe. Simples assim. E aí você vai para o terceiro elemento, que é a forma de exercício do intelecto humano, que é através do raciocínio. Através de juízos, premissas, nós podemos construir um novo juízo que antes não tínhamos acessado. Tá? Que é a estrutura do raciocínio. Mas aí eu não vou entrar aqui. Por que eu não vou entrar? Porque a IA, ela emula raciocínios. Isso ela consegue. Essa operação, ela... Pô, mas aí, professor, você está dizendo o quê? Que a IA emula a principal operação do intelecto humano. É, querido? Só que essa operação, ela foi antecedida pela simples apreensão, que está ligada ao aspecto contemplativo. Pensa comigo, buscar extrair a essência de algo é um ato contemplativo. O que é isto? Isso é uma faculdade contemplativa. A gente perdeu isso. A gente vai vivendo. A nossa sociedade hoje, nós vamos vivendo como se fôssemos instrumentos, como se fôssemos... Nós nos definimos por produtividade, nós nos definimos pelo cargo que alcançamos, nós nos definimos por quanto que são... Quer ver? Demanda por tempo. Pesquisa tempo, a demanda das pessoas por tempo.
É gestão de tempo, é produtividade. Como ser produtivo, eu quero ser produtivo, eu tenho que ter uma gestão de tempo que eu consiga trabalhar, ganhar dinheiro, me divertir, fazer meu treino, correr de manhã na beira-mar, tá tudo pago, e eu ainda tenho tempo para sair para passear com o cachorro. Porra, bicho. O tempo, que é o tempo. A gente perdeu esse aspecto contemplativo. Do tipo, velho, vai passar. Coisa que a gente tem certeza do tempo que ele vai passar. Entendeu? Se eu e você tivermos sorte, nós vamos chegar aos 80, aos 90. A gente perdeu isso. Tudo é utilitarista. Porra. Entende? Então, a IA, ela não consegue, ela não tem isso. Isso é alma, isso é do ser humano. Imagens geradas por IA. Eu adoro gerar imagem na IA. Só que é artificial, é filtro. Os filtros do Instagram. Ai, mas eu fiquei perfeita. Porra, que perfeição para Aristóteles é o ato de quem você é. Agora. Perfeição ontológica é o ato. Então, o ser humano ele tem a potência de ter a pele branca, tem a potência de ter a pele mais amarelada, tem a pele morena, preta. Para mim, está em perfeição a minha pele morena, marrom bombom. Porque está em ato. Em potência seria a minha versão branca. Portanto, imperfeito. Aí ela não consegue, ela nunca vai chegar nisso daí. E o segundo ponto, juízos. A IA opera com juízos dados pelo ser humano, ela não constrói juízos. E aí, a partir dessas premissas, ela vai para a generalização, emulando o raciocínio. Só que as premissas já foram estabelecidas. Eu lembro quando surgiu a IA, o pessoal testava as IAs aí. Essa discussão de polarização política, né? Aí os conservadores mostravam o quão progressista eram as inteligências artificiais, porque as empresas tinham uma política mais progressista. É sério. É sério que você vai achar que a IA vai poder fazer uma análise de cenário político melhor do que o intelecto humano? Bom, eu tenho que concordar que sim. O nível de burrice que nossa sociedade está indo, pelo amor de Deus. Alguém fala comigo aqui. Faça um comentário. Estou mandando um sinal. Estou mandando um sinal. Pelo amor de Deus. A vida inteligente na Terra. É isso. Os juízos. As premissas. Então, às vezes, tem discussões que já partem de premissas totalmente erradas. Totalmente erradas. Que nem um vídeo que teve um desses de debate aí na internet, que o cara chegava e dizia, ele era um professor, ele dizia assim, eu provo com a Bíblia que Deus não existe e não é. Eu provo com a Bíblia que Deus não existe e não é. Ele tem um canal aí que ele produz. Não fui nem atrás, porque a premissa está errada. Por que você vai provar com a Bíblia? Porque a Bíblia é o texto que quem acredita em Deus é o texto de fundamentação. Então eu vou provar com o que você tem de fundamento. O seu próprio fundamento nega o que você acredita. É isso que ele está tentando fazer. Só que a premissa está errada. Porque a pergunta é, você acredita que a Bíblia é um texto sagrado? Não. Então pronto, filho. Toda leitura que você fizer da Bíblia,
vai estar incompleta para aquele que crê na Bíblia. Por quê, professor? Porque existe uma tradição. Se a Bíblia é um texto da revelação divina, isso foi dado a alguém, existe uma tradição. Você precisa ler esse texto dentro desse contexto tradicional. Alguns irmãos cristãos vão discordar comigo. Não, tem que ler só o texto. Claro que não. Ele foi escrito dentro de um contexto. Ele foi dado a alguém. Aliás, alguns textos, antes de ser escritos, foram falados por anos. É a tradição oral. Pode pegar o texto sem entender a tradição. Então, cara, você tem que usar outra coisa. Vamos fazer o seguinte. Me prova aí que Deus não existe. Refutando o motor primeiro. Aí sim. Aí a gente começa uma discussão aqui. Você entende? A premissa já está errada. A premissa já está errada. Vem para a discussão política, né? Algumas coisas de comportamento. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, nós temos que discutir essa premissa. Antes de, sei lá, discutir se existe, sei lá, boiceta. Existe isso? O que é isso? Então, nós estamos indo para... Justamente, a base está aí. Uma das provas de que nossa sociedade está emburrecendo, além do esvaziamento das palavras, além da perda da lógica, é achar que uma inteligência artificial pode ser uma inteligência humana. Pelo amor de Deus, para com isso, porra. São 3 operações. É por isso que todo mundo que eu conheço chega pra mim e diz, porra, você é inteligente pra caramba. Eu não sou inteligente pra caramba. Eu não sou inteligente pra caramba. Eu só sei o que é minha inteligência, o que eu, como um ser inteligente, posso fazer e desenvolver. Eu uso. É a diferença. Eu conheço pessoas que são muito mais inteligentes, mas não usam. Não vivem, não usufruem dessa faculdade. Aí tá foda. É aquela coisa. Você é rico pra caramba, mas não utiliza a sua riqueza. Mas não usufrui da sua riqueza. Tudo bem, tá tudo certo. Tudo bem. Mas todo esse potencial tá aí. Se você não... Aí pronto. Bom, enfim, já estou me alongando aqui. Quarto bloco e último, esse vai ser curtinho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendado aqui. E desse lado, um vídeo especial para você. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Grande abraço.